recorrente também sobre vetores é com relação à operação de vetores, né? Então, a gente tem 3 operações principais para fazer com os vetores, tá? Por que é importante fazer operações com vetores e entender as operações com vetores? Pessoal, movimentos, eles nunca se realizam e dificilmente eles podem ser representados por um único vetor, tá? Então, é interessante a gente conseguir fazer operações com esses vetores para, de fato, entender a característica do movimento, tá? Pessoal, isso aqui é uma matéria concomitante com a geometria, com a parte de matemática, tá? Então, muitos de vocês já viram isso, vou só dar uma relembrada mesmo, tá? Mas a ideia principal aqui é o seguinte: se eu tenho 2 vetores apontando aqui no mesmo sentido, estando na mesma direção, meu vetor força resultante é a soma entre eles, tá? Paulo, por que você chama esse vetor de força resultante? Porque, geralmente, na física, quando a gente representa um vetor por F, a gente está falando de força, tá? No segundo caso aqui, eu tenho vetores ortogonais entre si, perpendiculares, né? Vetores perpendiculares, para eu descobrir a resultante, basta fazer o teorema de Pitágoras, tá? Por quê? Aqui eu tenho a formação de um triângulo retângulo, tá? F2 seria um cateto, F1 seria um outro cateto e a minha hipotenusa seria FR, tá? Meus amados, para vetores onde o ângulo entre eles é diferente de 90 graus, eu já preciso fazer a utilização da lei dos cossenos, tá? Então, para descobrir o vetor força resultante nesse caso, eu faço aqui uma regra do paralelogramo e faço a lei dos cossenos, F1 quadrado, F2 quadrado, 2F1, F2 cosseno θ, tá? Gente, esses 2 casos são bem básicos, né? São casos assim que você precisa realmente saber fazer a operação com vetor. Esse caso já é um caso mais específico, ok? Pessoal, uma outra coisa que a gente pode fazer é diferença de vetores, que nada mais é que subtrair um vetor do outro, tá? Então, só para vocês terem uma ideia da utilidade da diferença de vetores, você está fazendo um determinado movimento com o objeto, né? Esse movimento começa a retardar, então você separa os movimentos em 2 tipos e aí você faz a subtração deles para ver a diferença, tá? No caso aqui dos vetores, o que a gente pode fazer? Quando você tiver uma subtração de vetores, esse vetor aqui, ó, que está sendo subtraído, você pode invertê-lo, né? Então, V2 menos V1 é a mesma coisa que V2 mais menos V1,